Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu dar um aviso importante aqui, tá? Sábado tem um momento de oração, uma tarde de oração do semear. Mudou a sala, tá? A sala era para ser no 101, vai ser na sala 102, tá bom? Se planeja para estar com a gente aí no sábado e buscar a face do nosso Deus, especialmente relacionado à área de missões, né? Orar pelos missionários, pelo mês aí do semear, onde tem muita coisa a ser feita para o louvor e glória do nosso Deus. Amém? Olha só, o tema dessa mensagem é: pois esta é a vontade de Deus. Nós vamos ler aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, então, tá? Lembrando um pouquinho do desafio que foi para o apóstolo Paulo e sua equipe missionária plantar uma igreja saudável em pouco tempo na região de Tessalônica. A Tessalônica era uma cidade portuária muito importante, era uma cidade que recebia gente de todas as regiões, né? Ela fazia parte já do Império Romano, apesar de que ser uma cidade mais de gregos, né? Mas ela tinha uma vitalidade religiosa, econômica, cultural impressionante. E aqui o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, porque ele está preocupado, né, que essa igreja prossiga adiante. É isso que ele vai dizer no versículo 1b do capítulo 4, né? Continuem progredindo cada vez mais. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, em ver aqueles irmãos crescendo em maturidade, em conhecimento e vitalidade na presença do Senhor e dos homens. E ele vai dizer então lá no versículo 3, assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, no verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então aqui está essa introdução no capítulo 4, né? Lembrando que, como foi falado, a sociedade tessalônica estava mergulhada na imoralidade sexual, onde a prostituição estava ligada até à religião da época. Paulo escreve para lembrar os cristãos de que a santificação é a vontade de Deus. O mesmo desafio permanece hoje, em um mundo que normaliza o pecado e despreza aquilo que vem das Escrituras, a pureza, uma vida entregue de santidade na presença do Senhor. E aqui então, Paulo enfrenta nessa carta, nesse capítulo 4, 3 dificuldades principais a combater essa imoralidade. Por quê? Olha só, quando ele fala que essa é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que aquele povo fuja da prostituição, da imoralidade. E nesse caso, o apóstolo Paulo ele enfrenta algumas dificuldades. Primeiro, a ausência de opinião pública contra o pecado sexual, pois era um costume normal em uma sociedade permissiva. Ou seja, o padrão era não ter padrão na área sexual. Havia todo tipo de liberdade acontecendo dentro da cidade, da cultura ali na cidade de Tessalônica. Então, não havia uma opinião pública, uma opinião instalada acerca de pureza nessa área, tá? Ser cristão naquele tempo era um grande desafio. Imagine ser jovem naquela época.
Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso, havia uma ausência total de opinião pública. Ou seja, nenhuma entidade, nem governo, nem religião se levantava para orientar os jovens, para orientar as famílias em relação ao padrão sexual de pureza estabelecido pelo Senhor. Então, quando ele escreve aquilo, você vai ver que vai ser uma primeira dificuldade, essa ausência de opinião pública acerca desse assunto. Segundo, Tessalônica, por ter muita influência, ficar na região ali da Grécia, né, ter muita influência de Atenas, uma outra questão que acontecia muito ali era o dualismo gnóstico. O que era o gnosticismo? Era um movimento religioso e filosófico que pregava o seguinte, né? Que a carne é má, ok? Que tudo aquilo que vem da parte material é uma coisa extremamente nociva. O que é bom é a parte material, o espírito. Ou seja, essa visão dualista, né, do ser humano, que nessa área espiritual, de buscar Deus, né, que era um caminhar apenas voltado para poucas pessoas, né, chocava com a visão do apóstolo Paulo. Então, assim, naquela época, aquela sociedade estava mergulhada nesse dualismo gnóstico que é chamado. Ou seja, já que a matéria é má e não há salvação para o corpo, vamos então nos contaminar, vamos nos poluir. Então, eles se entregavam a todo tipo de promiscuidade sexual. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve tendo que combater justamente essa libertinagem, né? Onde pecados sexuais, imoralidade era uma coisa muito festejada naquela época. Esse pensamento distorcido é combatido, inclusive, não só aqui na igreja de Tessalônica, ela é combatida também nessa visão dualismo gnóstico em Colossenses, em 1 Timóteo, em 1 de João, mostrando, né, que esse Deus nos criou e o corpo humano deveria ser templo do Espírito Santo. Esse corpo é algo tão importante para Deus que o dia que Jesus voltar, de uma forma inexplicável, vai haver a ressurreição do nosso corpo físico. Nem isso fica. Da mesma forma que aconteceu com Jesus no terceiro dia, ele ressuscita em glória, o nosso corpo também não fica. Então essa visão gnóstica de que o corpo é mau, é corrompido, não tem jeito, então vamos nos entregar aos prazeres, não fazia sentido à luz, né, daquilo que o apóstolo Paulo estava anunciando. E uma terceira razão que o apóstolo Paulo encontrou dificuldades ao combater esse legalismo imoral, né, da imoralidade sexual, é a ligação da prostituição com a religião pagã, como no templo de Afrodite em Corinto, com milhares de prostitutas sagradas e o culto a Eros, o deus do sexo. Ou seja, mesmo, não só em Corinto, mesmo em Tessalônica, havia templos, né, de divindades onde o erotismo era muito praticado. Você tinha extensões, congregações, porque o templo principal de Afrodite, que era a deusa da sensualidade, estava em Corinto. Mas você tinha congregações em outras cidades, inclusive em Tessalônica. Você tinha um templo de um outro divindade cultuada, ali naquela cidade chamada Dionísio, que também a sensualidade era o carro-chefe. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele vai ter que lidar com isso, né? Ou seja, a religião estava entrelaçada com essa imoralidade, esse paganismo ligado à sexualidade. Então, a igreja de Tessalônica saiu dessa sociedade promíscua, mas ainda vivia nela, correndo um risco de contaminação. Aí o apóstolo Paulo vai então enfatizar que a santificação é a vontade de Deus, lá no versículo 3, contrastando com a impureza pagã, para preparar os crentes para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus que nos salvou, Ele tem a sua vontade. E muitas vezes a nossa vontade não se alinha com a vontade de Deus. Você vai ver que em vários momentos, quando Deus fala da sua vontade, Ele fala de algo muito sério. Que Ele tem um calendário, que Ele tem um planejamento, uma agenda dEle para nossas vidas. E essa agenda dEle para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Por mais que às vezes o nosso sentimento diga não. Por mais que o nosso coração às vezes tenta trilhar um caminho diferente, Deus sempre tem uma agenda melhor para as nossas vidas.
E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo, pois essa é a vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Olha só, se a vontade de Deus é revelada, precisamos compreender o que vem antes, que nos capacita a viver na esfera da vontade de Deus. E é interessante que quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, ele vai mostrar sempre, inicialmente, a porção doutrinária, mostrando quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Então ele mostra a doutrina, mostrou a doutrina, as várias verdades teológicas para nossas vidas, aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Aí ele vai mostrar a doutrina, vai mostrar o quê? Dever. Ele vai mostrar, veja, as nossas riquezas espirituais. São muitas riquezas espirituais. O apóstolo Paulo aqui na sua carta, ele vai mostrar isso. No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lá em Efésios é a mesma coisa. Ele gasta muito tempo para mostrar que a nossa identidade em Cristo traz riquezas preciosas. E essas riquezas têm o outro lado da moeda. Riquezas e responsabilidades. Doutrina e dever. Então ele vai mostrar que nós fomos chamados para uma santa vocação e devemos caminhar numa conduta que reflita esse santo chamado. Então, meus irmãos, olha só, eu vou pedir que o nosso Eber, se é possível projetar uma figura aqui. Olha que coisa interessante, tá? Antes então de nós compreendermos que essa vontade de Deus revelada, precisamos compreender o que vem antes, que nos capacita a viver na esfera da vontade de Deus. Quando você olha para essa imagem aqui do Hal Lindsey, ele escreveu um livro sobre justamente que somos livres em Cristo Jesus. Mas no momento da nossa conversão, no instante da salvação, nós desenvolvemos 2 relacionamentos com Cristo. Um é posicional, eterno, não muda jamais. E a outra é existencial, é temporário. Quando você vai para a esfera ali da esquerda, eu em Cristo. O que acontece eu em Cristo? Lembra? O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele fala muitas vezes que nós fomos predestinados em Cristo, que nós fomos selados em Cristo, ou seja, nós somos jogados em Cristo. E por termos essa identidade em Cristo Jesus, nós somos o que? Justificados, nós somos o que? Perdoados, nós somos adotados pelo Deus Todo-Poderoso, para participar da sua família eterna. Nós somos regenerados, nós ocupamos uma nova posição. Agora, quando Deus olha para mim, existe entre eu e Deus todos os méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso é bênção para nossas vidas. Esse é um dos relacionamentos que desenvolvemos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, pode passar, Heber, novamente, para o próximo, por favor. Olha só. Os 2 relacionamentos que existem entre o crente e Cristo. Nossa posição eterna nos é acreditada por inteiro no momento da salvação. Não pode ser aumentada ou diminuída de maneira alguma. Olha que bênção. Essa nova natureza, aceitação por Deus. Um dia que você recebeu a marca do Cordeiro, ela é infinita. Não tem prazo de validade. Jamais terá. E você foi o que? Reconciliado com Deus. E você ocupa essa posição maravilhosa. Aí diz assim, entretanto, a experiência temporal pode mudar de um dia para o outro, caso o pecado entre em nossa vida. Aí você tem do lado direito, né? Muitas vezes nós ganhamos essa nova identidade em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos deu um coração regenerado. Mas aquela natureza ainda, o velho homem, a velha mulher, insiste em ter uma agenda diferente diante do Senhor. E Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Tessalônica, ele está justamente preocupado, dizendo assim, cuidado, né? A sociedade tem uma agenda que concorre com a agenda do Deus Todo-Poderoso. Porque a agenda do Deus Todo-Poderoso, esse relacionamento, o segundo relacionamento com Deus que acontece no momento da conversão é essa. A pessoa, por ter recebido, né, esse novo coração, ela deseja o quê? A palavra de Deus. Ela deseja crescer mais e mais no Senhor. Ela demonstra fruto do Espírito. Há poder na sua oração.
Cristo em mim, ou seja, Cristo vivendo em mim. Há um desejo de testemunhar, há também vitória na tentação, crescimento dia a dia na fé, há um espírito de gratidão, a adoração acontece de uma forma mais natural e não é apenas no culto. A minha vida de adoração acontece dentro do carro, fora do carro, nos meus relacionamentos, no meu lazer. Por quê? Porque a vida de um adorador reflete em todas as áreas da sua vida. Mutualidades, Cristo em mim. Sabe o que é mutualidades? São mais de 60 mandamentos de reciprocidade na Bíblia uns aos outros. Só para você ter uma ideia, são mais de 16 mandamentos do Novo Testamento dizendo assim: amai uns aos outros. Depois vai dizer: perdoai uns aos outros, encorajai uns aos outros. Então veja, essa experiência temporal, ela tem que acontecer para aquele que já ganhou essa nova vida em Cristo Jesus. Então, queridos, deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Pode avançar, Heber? Olha só, meus irmãos, o próximo, pode ser o próximo. Olha que coisa interessante. Essas características dessa salvação em Cristo Jesus, especialmente ligado, eu em Cristo. Você vai perceber que essa tão grande salvação não são dadas progressivamente. A salvação é um ato instantâneo e completo. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, 25. Tem outros versículos das Escrituras. Aqui o autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, que em Jesus se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você vai observar que no grego o advérbio totalmente tem um sentido de pleno, completo, definitivo e para sempre. Ou seja, Jesus não salva ninguém em prestações. Ele não faz isso. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não existe essa questão assim, de aliviar, não, eu vou salvando aos poucos. Não, o cristão que teve uma experiência com Jesus, ele é salvo ou ele não é salvo. No caso do cristão, evidentemente, que ele é salvo. Por isso que tem esse advérbio, que dá esse sentido de pleno, completo e definitivo. Outra coisa que nós vamos ver, que não são dadas por méritos humanos, essa posição eterna, que nós ocupamos na presença do Senhor. A salvação é um dom da graça de Deus, não algo que se conquista. Não é à toa, talvez um dos versículos mais conhecidos é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não do quê? De obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não existe compatibilidade de eu querer merecer a minha salvação. Ele é um presente do Senhor. Terceiro, dadas para esta vida e para a eternidade. A salvação tem impacto tanto no presente quanto no futuro, no momento em que é recebida. Por quê? Porque eu ganho essa nova identidade em Cristo Jesus. Isso muda a minha mente, muda o meu jeito de ser. Percebida apenas por revelação divina. A compreensão da salvação vem do conhecimento de Deus. E o Espírito Santo, ele nos dá esse conhecimento para que a gente conheça a mente e a salvação que vem do nosso Deus. Quinto, realizadas por Deus sem qualquer ajuda humana. Ou seja, a obra da salvação é exclusiva do nosso Deus. Outra característica aqui é que é absolutamente reais quanto ao crente, mas visível apenas a Deus. Ou seja, eu não posso jamais dizer 100% quem é, quem não é. Evidentemente, pelos frutos, você tem grandes evidências de quem pertence, de quem não pertence ao Senhor. Mas, em último caso, quem conhece é o nosso Deus. Entretanto, como diz ali no 6, absolutamente reais para o crente, mas visível apenas a Deus. A salvação é uma realidade espiritual pessoal, mesmo que não seja visível para outras pessoas. Essa é uma realidade minha, pessoal. Eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem eu pertenço. O apóstolo João escreve em sua epístola, no capítulo 5, versículo 13. Olha o que ele diz ali, em 1 de João, capítulo 5, verso 13. Ele diz assim:
escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem o quê? A vida eterna. Interessante ele ter usado essa palavrinha, para que vocês saibam que tem a vida eterna. No grego há duas palavras para saber: gnosco, que é um conhecimento progressivo que vai aumentando conforme o tempo passa. Que nem você conhece muito acerca de mim, certo? Você sabe que, né, pastor Isaías, casado com Ana Cláudia, tenho 2 filhos. Talvez você não saiba a minha idade, né? Talvez você não saiba o time que eu torço, né? Que está difícil, né? Mais de 10 anos que não leva a nada, né? Mas eu torço um time, tenho um time do coração. Ou seja, essa é a palavra na grega gnos, que é um conhecimento que vai o quê? Crescendo conforme os anos passam. Mas é interessante que ele usa a palavra eido e não gnosco no grego, que significa conhecimento total, completo, perfeito e que não pode ser melhorado. Que nem quando você olha para essa mesa, a palavra, que conhecimento você mais ou menos traz na sua memória? Isso aqui é o quê? Hã? É um café da manhã que vai ter depois do culto? Na hora do culto? Não, isso aqui é o quê? É a mesa do Senhor, não é? É a ceia do Senhor. Ou seja, é eido. Não precisa ser melhorado. Você olha e fala, vai ter ceia hoje. Você olha para o meu paletó, né? Está moderno hoje o pastor, né? Esse paletó, que cor que é? É bege, né? Faz de conta que é bege. As mulheres elas sabem definir vários tipos de dons, né? Mas é bege, tá? É bege. Ou seja, é um conhecimento que não precisa ser melhorado. Então, olha só. Eido é a palavra usada. Significa que temos conhecimento completo e a certeza completa de que através da obra terminada de Cristo na cruz temos o quê? A vida eterna. Então você que tem Jesus no coração não pode andar, sabe, com dúvida. E João vai dizer isso bem claro: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam, tenham convicções, tenham a certeza de que vocês têm a vida eterna. Através do quê? Da obra terminada de Cristo na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, é possível ter essa compreensão. Ela é uma realidade pessoal. Eu não posso ser o juiz em relação a essa certeza sua, mas eu posso usar isso para a minha própria vida. Eu posso ter essa convicção. E outra coisa que a gente vai ver, não se experimentam emocionalmente. A salvação é uma verdade espiritual, não uma experiência baseada em sentimentos. Por quê? Porque o nosso sentimento não é um sinal seguro, não é uma base segura na qual eu devo, sabe, estabelecer a minha vontade e, no caso, o meu conhecimento. Tá bom? Até porque em 2 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus maravilhoso. Isso é o que acontece, irmãos. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus, esse presente do Senhor, essa é a realidade. E nós vamos ver nas Escrituras que em vários e vários momentos, especialmente no Novo Testamento, dá muita atenção para isso. E o que acontece? Pode passar, Heber, por favor. O que nós vamos ver? O outro lado, nesses dois relacionamentos com Cristo. Primeiro que a gente viu o posicional, o eterno, não muda. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Né? Aqueles que Ele amou, amou até o fim. Mas existe o quê? O lado existencial, que é temporal. Experiência terrena, que é temporal. Olha só, essas características desse outro lado. Primeiro, relacionado ao viver diário do crente enquanto nesse mundo. Nossa comunhão diária com Cristo molda como pensamos, sentimos e agimos. Né? Inclusive, olha só, isso tem a ver a forma como eu vou desfrutar. Tá? Essa experiência existencial, ela está muito ligada justamente de uma vida cheia das verdades do Senhor. Refletindo essas verdades em nosso dia a dia. Então,
olha só, relacionado ao viver diário do crente enquanto nesse mundo. O desejo do Senhor é que a nossa vida não fique oscilando, tá? Do lado direito. Não deveria ser dessa forma. Por quê? Porque toda essa vitalidade foi dada ao cristão. No momento que ele assume, através de Cristo Jesus, que ele ganha através de Cristo Jesus, essa nova identidade. Olha só, o segundo ponto ali. Os aios representam o que será real na vida do crente à medida que ele depende do Espírito Santo. Então veja bem, muitas vezes nós não sentimos vontade de orar, de testemunhar. Muitas vezes não sentimos vontade de crescer na fé, no conhecimento da palavra de Deus. Não desenvolvemos os 9 frutos do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo lista lá em Gálatas. Isso diz respeito ao quê? A minha vida, tá? Ou seja, Deus deseja que a minha vida seja cheia do Espírito Santo, para que eu reflita também todas essas verdades de Cristo vivendo em mim. Lá em Gálatas 5,19, o texto diz assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tá bom? Lá no terceiro, esse relacionamento afeta a nossa mente, nossas emoções e o nosso corpo. A fé em Cristo transforma todo o nosso ser, meus irmãos. Todo o nosso ser. Então veja, esse outro lado, ela deveria trazer em nosso coração uma vida que, essas verdades mudam as nossas emoções, muda o nosso comportamento e tudo mais. Lá no Romanos 12, de 1 a 2, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas verdades do seu lado esquerdo, que a gente viu primeiro, deve tomar todo o nosso ser, mudar tudo em nossa alma, de forma maravilhosa. Então, esse relacionamento afeta sim a nossa mente, emoções e todo o nosso corpo. Quarto, essas experiências crescem à medida que o crente amadurece na palavra e na fé. Então, o crescimento espiritual é um processo na nossa vida, tá? Não devemos estacionar, nem neutralizar nosso crescimento da vida cristã. Então, ela deve ser um crescimento contínuo. Não é à toa que em 1 de Pedro 2, verso 2, assim: desejai afetuosamente como crianças novamente nascidos, o leite, o quê? O leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, essa é a ordem do Senhor, para que a gente deseje mais e mais e mais do Senhor, e venhamos crescer à medida que Deus deseja para nossas vidas. Então, esse é um desafio para os nossos corações, Outra coisa que a gente vai perceber: o pecado não confessado impedirá a manifestação dessas características divinas. Irmãos, temos tudo para viver plenamente diante do Senhor e diante dos homens, mas muitas vezes o pecado interrompe a comunhão, ainda que não quebre essa posição eterna em Cristo Jesus. Percebe aqui? O pecado não confessado, talvez aquele pecado oculto que a gente tem dificuldade de confessar, ou de largar mesmo, de deixar a iniquidade. Aquilo que Provérbios 28:13 fala, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia da parte de Deus. Geralmente, quando a minha oração, quando eu não tenho desejo de buscar a face do Senhor, pode ser, e geralmente que alguma área da minha vida eu não estou confessando na presença do Senhor. Alguma iniquidade não estou confessando diante do Senhor. Então o pecado não confessado impedirá a manifestação das características divinas. E são tantas coisas que o Senhor tem nos dado, para que a gente desfrute mais e mais da sua presença e poder. Sexto, a confissão de pecados em uma vida de constante renovação no Espírito restaurarão essas características, essas experiências temporal, essas experiências que devemos estar dia a dia
desfrutando e também levando outras pessoas a experimentar isso da parte do Senhor. A restauração vem pelo arrependimento e confissão. Lá em Efésios 5:18 diz assim, 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebe a importância desse ponto de uma constante renovação no Espírito através do quê? Da gente confessar os nossos pecados. 7º e último, olha só, esse relacionamento é visível tanto a Deus quanto aos homens. Percebe? Nossa fé prática é um forte testemunho. A realidade que a gente viu da posicional eterna, que ninguém sequer consegue mudar, né, diante do Senhor, deve refletir essa outra realidade existencial, que é justamente os homens sendo testemunho da nossa caminhada com o Senhor. Não é à toa que Jesus vai dizer lá em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Entende? A gente não tem como esconder essa luz de Cristo, essa vida cheia do Espírito Santo. E a nossa vida, ela acaba sendo essa vitrine para a sociedade aí fora. E Deus nos chama a fazer com que a luz de Cristo brilhe mais e mais no nosso levantar, no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso aconselhar pessoas e assim por diante. Lá em João 13:35, Jesus vai dizer assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que presente maravilhoso do Senhor para todos nós. Heber, acho que é o último, né? Então, meus irmãos, olha só, é isso que o Senhor faz em nosso favor. Os dois lados do relacionamento com Cristo Jesus. O posicional, né, agrada ao nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai tratar desse tema, pois essa é a vontade de Deus, ok? E esse capítulo 4, verso 3 a 8, está muito ligado desse lado aqui. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. E aí Paulo vai mostrar que essa é a vontade do Senhor, tá? Então deixa eu rapidamente falar aqui dois aspectos diferentes da vontade de Deus. Você sabe que Deus tem a sua vontade soberana ou decretiva dele, né? Na Bíblia nós vamos ver que é o que Deus predeterminou que acontecesse. Há de acontecer, é inevitável, é imutável. É o plano eterno e imutável que nada pode frustrar. Então você vai ver que em vários momentos, você vai ver que Deus tem uma vontade soberana, decretiva, onde não é possível negociar. Lá em Efésios capítulo 1, verso 11, ele diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Ou seja, Deus, quando Ele resolve fazer alguma coisa, não há ninguém que possa impedir ou mudar esse calendário do Senhor. Ele é soberano em seus decretos, em sua soberania, né? Deus sabe do que está fazendo. Então esse é um aspecto da vontade do Senhor. Mas existe um outro aspecto da vontade de Deus, que alguns teólogos chamam da vontade desejada, da vontade revelada, ou da vontade prescritiva de Deus. Aqui nas Escrituras tem muita vontade soberana do Senhor, tá? Graças a Deus, que um dia a vontade soberana de Deus me escolheu, e nada pode mudar essa escolha do Senhor acerca da minha salvação eterna. Mas veja, existe também uma vontade de Deus desejada, revelada ou prescritiva aqui nas Escrituras. E é justamente esse ponto que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque a vontade desejada, revelada do Senhor, é aquilo que Deus ordena para viver o diário do crente. É o que Deus deseja que aconteça, mas pode ou não pode acontecer. Percebe aqui? Então veja, o que Deus tem para aquela igreja de Tessalônica é um sonho para que além desses irmãos já são do Senhor,
já ocupam uma nova posição gloriosa nas regiões celestiais, que eles possam evidenciar isso através da conduta deles. Por isso que o Paulo vai dizer assim no 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Percebe, meus irmãos? Essa é a vontade. Todos os cristãos obedeceram essa vontade do Senhor? Não, infelizmente não. Nós temos exemplos e mais exemplos no Novo Testamento, que muitos resistiram a essa vontade desejada, revelada de Deus. Como eu falei, a vontade soberana é imexível. Não tem como, vai acontecer. Mas essa vontade revelada, desejada, é o que Deus tem, é o que Deus deseja que isso aconteça com a nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, Paulo vai falar sobre isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez está ligado com a vontade desejada do Senhor. Qual é a vontade desejada e revelada do Senhor? Que a gente possa ter um coração cheio de gratidão. Você, esse ano, teve algum momento que o teu coração demonstrou murmuração, ingratidão? Meu coração às vezes precisou voltar para a cruz de Cristo. Mas a vontade do Senhor é que em tudo possamos dar graça, pois essa é a vontade dEle para conosco. Então, meus irmãos, olha só, no próximo encontro nosso, aí eu vou querer compartilhar com vocês, então, o que Deus deseja em relação àqueles cristãos que estão na cidade de Tessalônica, passando por todo tipo de pressão, especialmente a pressão, né, da sociedade. Porque a cultura não é neutra. Ela vai tentar de todas as formas fazer a cabeça daquele cidadão que mora ali. E que aqueles cristãos não foi diferente. E Paulo vai dizer assim, olha, Deus tem uma vontade. E vocês têm todas as condições possíveis de viver uma vida que reflita aquilo que vocês já são em toda a eternidade. Essa posição que vocês ocupam diante do Senhor. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude nesse desafio, tá bom? Então, deixa eu orar com vocês antes, para a gente participar da ceia do Senhor. Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor deu todas as condições necessárias para que a gente viva uma vida de santidade diante do Senhor e dos homens. Muitas vezes, ó Deus, o velho homem, a natureza humana nossa tenta, ó Deus, nos levar para uma direção que desagrada o Senhor. Mas a Tua palavra continua dizendo que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que a gente viva completamente para o Senhor dia após dia. Nos ajuda, Senhor, a viver esses dois relacionamentos contigo. No instante da salvação. Que é esse relacionamento posicional, que ninguém mexe, ele é eterno. Mas também esse relacionamento experimental, que acontece no dia a dia. Que seja uma verdade, Senhor, uma verdade para cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.